Oi, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Tem filho de Deus aqui? O Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 12, diz que o Senhor nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus. Portanto, a palavra de Deus é um livro que tem poder. E existe o poder da fé, existe o poder da esperança, existe o poder do amor, mas para esses dias, além de todos esses poderes que a palavra de Deus nos ensina, existe um poder fantástico que eu e você precisamos viver e vivenciar cotidianamente, ou seja, todos os dias, o poder da sabedoria para podermos viver. Este é o tema da mensagem desta noite, o poder da sabedoria para podermos viver. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no texto específico desta mensagem, que está lá em Provérbio, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. Amém? Glórias a Deus. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. A sabedoria. Também quero ler mais um texto conhecido, o texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz que meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Esses textos são fantásticos e poderosos. E o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 7, ele diz que a coisa principal que eu e você devemos adquirir é a sabedoria. E por que ele diz isso? E principalmente nesses dias que estamos vivendo, estamos indo para missões nacionais. E como vivenciarmos este ambiente de levarmos a palavra de Deus, se não tivermos sabedoria para vivenciarmos o cotidiano dos nossos dias? Como poderemos vivenciar esse contexto? E parece que a palavra sabedoria perdeu um pouco a sua força na atualidade. As pessoas gostam muito do poder da fé, e de fato é muito importante, da esperança, do amor. O poder da prosperidade é muito falado, está muito em voga, mas parece que a palavra sabedoria parece uma coisa antiga, uma coisa envelhecida, e hoje substituíram a palavra sabedoria por inteligência emocional, por inteligência espiritual. Porém, a palavra de Deus, ela é muito profunda quando ela nos informa sobre a sabedoria. Não é simplesmente uma inteligência emocional, não é simplesmente uma inteligência espiritual. Sabedoria tem um contexto muito mais profundo, e nesta noite eu quero caminhar por alguns minutos com os senhores, com as senhoras, sobre o poder da sabedoria para vivermos bem, para vivermos dias, por mais complexos que eles sejam, de uma forma saudável, salutar. A sabedoria promove maturidade e vida, nós sabemos disso, mas como adquiri-la? A maturidade não tem a ver com idade, mas sim tem a ver com responsabilidade daquilo que nós assumimos, daquilo que nós presenciamos, daquilo que nós vivenciamos. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, diz que a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro.
Mas a vantagem, a excelência do conhecimento é que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Olha que coisa interessante. O texto é bem enfático em dizer que quem adquire a sabedoria tem uma segurança. O dinheiro também promove isso, mas a sabedoria promove vida. E hoje nós temos aqui na nave da igreja muitos cabelinhos brancos, né? Parecido com os meus. Gente que já, pastor, até se voltou para comparar. E também temos um bom número de jovens, de moças. Entenda uma coisa sobre a sabedoria. Se você conhece um sábio, você não vai ver ele em uma confusão num bar, levando, quem sabe, um tiro. Os sábios, eles sabem de fato, eles escolhem bem onde eles andam, como andam, com quem andam e as suas ações e reações. Os sábios sabem andar desta forma, aonde eles pisam a planta dos vossos pés. Dentro desse contexto, eu preciso começar a compreender que a sabedoria gera em mim uma proteção emocional. E nos dias que vivemos hoje, quantos têm sofrido com angústia, com depressão, sendo machucado pelo momento atual que estamos vivenciando da pandemia, e como temos colocado em prática a sabedoria do conhecimento de Deus. Muitos hoje tiveram perdas, muitos sofreram com a calamidade desta pandemia, e como lidar com a fatalidade da vida. A sabedoria tem esse poder. Quando eu penso nisso, a maioria das pessoas que são apegadas no ter, em vez do ser, sofrem demasiadamente, por não compreender o poder da sabedoria, da palavra de Deus, e mais do que isso, da prática desta palavra de Deus. Quando eu olho para as várias histórias da palavra de Deus, eu penso em José. José era um jovem, que foi treinado na prática, nas dores, para adquirir sabedoria. E ele passou por essa gestão emocional. A perda dele foi muito grande. Todos nós conhecemos ou temos noção das perdas de José e o nível que ele chegou. Uma vida com propósito, uma vida com sucesso, passa pelas lutas e principalmente como nós lidamos com essas lutas. Uma vida de sucesso, uma vida com propósito, passa pelas lutas. Eu falo muito para o meu filho, ele tem 22 anos, vai casar daqui a um mês, já está assumindo uma congregação, e eu falo desde os 12 anos para ele: meu filho, ele é um garoto ele é metódico, ele não gosta de errar. E eu falo: eu não tenho preocupação com o seu erro, eu tenho preocupação como você vai lidar com o seu erro. Deus olha para a gente desta forma. Deus olha desta forma para nós. Ele sabe que vamos errar, mas de fato como vamos lidar com os erros? E ele já está tendo algumas experiências interessantes. Eu já consegui cortar o cordãozinho umbilical, a mãe ainda está cortando. E aí agora eu já espero algumas respostas de desafios que ele está vivenciando. Ou seja, eu e você passamos por desafios todos os dias, e como lidar com esses desafios, usando o poder que nos é oferecido na palavra de Deus. A sabedoria não tem a ver com idade, existe um percurso sim, mas principalmente como lidamos com as responsabilidades que são passadas para nós. E isso começa na adolescência. Os adolescentes já têm responsabilidade e precisam adquirir sabedoria para lidar com essas responsabilidades. Nem que seja de arrumar o seu quarto.
já tem uma responsabilidade. E já tem que ter sabedoria para lidar com esses desafios. A crise por si só não dá sabedoria, mas provoca oportunidades para que eu e você possamos lidar com essas crises. E nós temos uma grande oportunidade na pandemia. Por isso nós trazemos para o contexto de missões nacionais, aonde nós entendemos que o amor de muitos está esfriando, mas eu e você, com sabedoria, com este poder, com esse power, com esse dínamo de Deus, temos as condições de fazermos diferente. Não somente contribuindo, quem sabe é a parte mais fácil, mais rápida, mas quem sabe hoje do seu lado, o seu vizinho precisa do poder da sabedoria que você tem para levar o amor de Deus para esta pessoa. A sabedoria, ela é interessante porque em Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Isso quer dizer que eu e você precisamos pedir essa sabedoria. Ela não vem instantaneamente, mas Deus vai provocar, vai gerar, vai criar situações para que eu e você possamos usufruir da sabedoria. Quem sabe hoje você teve a oportunidade de exercer a sabedoria. Quem sabe hoje você teve a oportunidade de pedir perdão em uma situação que você achava que você estava certo. Perder perdão, parece que a gente está perdendo alguma coisa, mas no final a gente sempre ganha. Nós sempre lucramos com o perdão. Eu não sei se você hoje, neste domingo maravilhoso, um domingo ensolarado, e agora na viração do dia, teve a oportunidade de vivenciar a sabedoria. Se você vivenciou e tratou com a sabedoria, você está crescendo. Os cabelinhos brancos que aqui têm, aqueles que têm menos cabelo, e aqueles que têm uma cabeleira avolumada, jovem, você tem a oportunidade de viver o poder da sabedoria para viver bem. Vamos avançar. Você se lembra da última vez que você aprendeu alguma coisa? Teve uma experiência específica de vivenciar, de passar por uma reflexão? Quem sabe hoje pode ter acontecido isso. Porque o caminho da sabedoria é como uma pérola. O caminho da sabedoria demanda tempo, cultivo, paciência, sensibilidade, muita observação, reflexão, paixão e buscar o conhecimento. Ela é parecida com uma pérola. Das milhares de ostras que há no mar, uma recebe um grãozinho de areia. E ali dentro daquela ostra vai se transformando em uma joia preciosa, bela e preciosa. É como a sabedoria. Este é o caminho da sabedoria. Aquilo que parecia ser um incômodo para aquela ostra se transforma numa joia preciosa. Amém? Amém? Presta atenção. Olha o caminho da sabedoria, fazendo essa pequena comparação. São milhares de ostras, mas uma recebeu um grãozinho de areia, e dentro daquele incômodo, aquilo se transformou numa joia preciosa. Ou seja, a sabedoria está aí, é preciosa, e poucos têm adquirido a sabedoria. Nós temos uma grande oportunidade neste período de pandemia de fazermos de fato a diferença, desta congregação fazer a diferença, dos batistas nacionais, dos batistas mundiais, mas do cristão e principalmente do Filho de Deus fazer a diferença. Amém? Queridos, entenda uma coisa que eu estou falando. Você tem o poder da fé, você tem o poder da esperança. Está dentro de você. A palavra de Deus nos ensina isso. Você tem o poder do amor. Mas o texto bíblico acabou de explicar, no capítulo 4, versículo 7, que a sabedoria é a principal. Porque tantos têm sofrido, porque tantos têm sido engodados pelo medo, e o medo é um negócio interessante.
A gente pensa que para confrontar o medo, precisamos de coragem, mas não é assim. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora. Então não é coragem, é amor. E só tem um que demonstrou o verdadeiro amor por mim e por você: o Eterno, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quer enfrentar o medo? Coloca a prática do amor. E amor não é sentimento, amor é atitude. Porque Deus amou o mundo com tal atitude, que enviou. A demonstração de amor não é só eu falar e cantar que eu o amo, são grandes emoções. Não, são atitudes. E a sabedoria nos coloca no rol de encontro das atitudes de amor que enfrenta o medo. Os senhores e as senhoras estão aqui nesta noite, e vocês, quem sabe, que estão nos ouvindo pela web, porque decidiram enfrentar o medo. E desde o dia 7 de junho, pastor Eliomar, com a sua equipe, tem enfrentado o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas por que isso? Porque colocou em prática o poder da sabedoria. O poder da sabedoria. A sabedoria destrava a humildade. Tiago 4:6 diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5:5 diz: da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Querido, a humildade é o lugar mais alto do qual a sabedoria pode me levar e pode te levar. Você não vai ver um sábio orgulhoso. Diz Sócrates, Sócrates já diz: nada sei, não sei nada, preciso aprender, só sei que nada sei. Sábio, grande conhecedor, letrado, filósofo, entre tantos outros conhecimentos, só sei que nada sei. E a humildade, como força da sabedoria, nos coloca em lugares altos. O texto bíblico diz, em 1 Pedro 5:5, tanto para os jovens, para os maduros, que a nossa humildade traz a presença de Deus, mas o nosso orgulho o afasta. Isso é um caminho de sabedoria. Isto é aquele cisquinho que entrou dentro da ostra e ela começou quimicamente envolver, trabalhar, te quebrar, para que você se torne uma joia preciosa, uma pérola preciosa. Quando vier um desafio, para, respira, principalmente a juventude, principalmente os sanguíneos e coléricos como eu, dá aquela respirada. Está doendo, busca a sabedoria, o equilíbrio. A sabedoria, ela é contagiante. Conforme Provérbio 13:20, aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio. Sabe por que essa igreja está avançando? Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender que essa igreja está avançando? Que a qualidade, gradativamente, e o pastor Eliomar tem me confessado, há 8 anos atrás ele chegou aqui e tem um contexto histórico que está avançando, porque é sábio. E quando você anda com sábio, você é contagiado pela sabedoria. Você quer andar no mesmo nível. Eu falo muito sobre relacionamentos ácidos. Sabe o relacionamento ácido? Pessoas que são difíceis de lidar, de se relacionar. Os pastores têm um grande desafio no gabinete quando é época de casamento e de aniversário. Quando o irmão não é convidado nem a irmã. Não fui convidado. Só acontece lá na África, né? Na Espanha. Aqui no Brasil não acontece trem, não. Não fui convidado, pastor, o irmãozinho não me convidou, a irmãzinha não me convidou.
Você já conversou com o irmão, com a irmã? Você já tomou um café com ele? Você já foi na casa dele? Você tem afinidade com essa pessoa? Jesus tinha 12 discípulos, tinha uma intimidade com 3, 70 ele enviou, 120 estava no cenáculo, 500 viram ele subir, mas ele tinha um rol mais íntimo, gostava de fazer célula na casa de Lázaro. Última semana antes de vir a partir, o Senhor Jesus foi na casa de Lázaro, foi estar ali, tinha uma intimidade com aquela família. A igreja vai crescendo, o irmão e a irmã não podem ficar de forma nenhuma enraivecido ou entristecido que não foi convidado. Você não se manifestou afinidade com a pessoa A, B ou C. O poder da sabedoria nos dá equilíbrio para entender isso. Mas este poder ele é contagiante se você assim desejar. Ande com sábios e será sábios. Ande com os tolos e será tolos. Além disso, o sábio prospera. Olha que texto fantástico, Provérbio 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. É automático. Você não vai ver um sábio padecendo de necessidade, a não ser que por alguma aliança, por algum propósito, ele vá se deixar de se envolver com as coisas naturais dessa terra, para um momento específico de retiro espiritual. Existem muitos sábios que buscam esta caminhada. Mas as bênçãos vêm, como diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, ela vem, percorre e nos alcança. Você não precisa correr atrás de bênção. Isso é uma história, conto da carochinha, falsa profecia. As bênçãos te alcançam, elas percorrem e te alcançam, diz a palavra de Deus. Basta ser sábio. Amém? Amém, glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus, porque é Ele que faz isso por mim e por você. Isso é tremendo, amados. Poder da sabedoria. E olha, já estamos concluindo. A sabedoria, diz em Provérbio 8,18, que a riqueza e a honra fazem parte do seu círculo. Logo, quem tem sabedoria não terá falta de recursos. Olha como é poderosa a sabedoria. No versículo 35 de Provérbios capítulo 8 diz: pois aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor de Deus. Você sabe o que é receber o favor de Deus? O nível de relacionamento de receber o favor de Deus. Vocês lembram do primeiro texto que eu falei na hora que eu vim para este altar? João 1,12. Poder, o power, o dínamo de serem feitos filhos de Deus. Favor é sinônimo de graça. Lembra de Esther? A história de Esther, que achou graça perante o rei, quando ele direcionou o cetro para ela. Quem sabe de fato a Esther não teria sido a concubina mais ideal, no sentido de beleza, de formosura, mas ela achou graça, ela achou o favor do rei. O rei olhou e viu alguma coisa diferente. O texto bíblico vai falar que o Senhor Jesus, ele não era formoso, não parecia formoso, mas olha o que o Senhor Jesus vai dizer, para a gente concluir, em Lucas capítulo 2, versículo 40, e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Neste mesmo livro, no versículo 52, fechando o capítulo 2 de Lucas, diz que Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu e você precisamos exercer o poder da sabedoria de Deus, porque o nosso nível é o nível do nosso irmão mais velho, do nosso Salvador. João capítulo 1, versículo 12, o Senhor nos deu o poder para sermos feitos filhos de Deus
aqueles que creem no nome e nas verdades dEle. Eu e você nesta noite fomos chamados para viver esta graça, para vivermos essa escolha, para vivermos esta manifestação de vida nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Eu e você fomos escolhidos e chamados e comissionados de fato para levarmos as boas novas do Evangelho a esta comunidade, a esta sociedade que tanto carece de valores. Amados, não espere de um pequeno grupo. Essa congregação conta com você, guerreiro, homem valente. Essa congregação conta com você, guerreira, mulher de Deus, mulher de oração. Essa congregação conta com vocês, moças e rapazes que têm a força, e o inimigo quer usar esta força se você não direcionar essa força com sabedoria nas coisas de Deus. No passado, quando era adolescente, a gente não compreendia o potencial e a força que nós tínhamos, mas depois que a gente vai deixando de ser menino, vai se tornando mais homem, a sabedoria vai vindo, a gente vai compreendendo a força que eu e você temos para exercer nos dias de hoje. Jovens, adolescentes, não esperem, observem, façam suas reflexões, tomam posse. Homens e mulheres, anciões, master, tomam posse da experiência que vocês já têm, porque vocês têm que fazer a diferença para tantos anciões, para tantos masters que estão isolados hoje, precisando da sabedoria que você tem, que está dentro de você. Não retenha esta sabedoria, transfere. Um zap, um telefonema pode estar salvando vida. Saiam do medo, o verdadeiro amor lança fora. Presta atenção nisso que eu estou falando, porque isso é profético. A igreja tem que acordar neste momento para avançarmos. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O poder da sabedoria para vivermos bem não é nos isolarmos, mas é declararmos a mensagem do nosso Salvador. Estamos em missões nacionais, estamos aqui para fazer a diferença. Adolescentes, façam a diferença. Jovens, façam a diferença. Homens e mulheres, façam a diferença. Vocês foram chamados para um propósito e fazer a diferença. Eu quero encerrar com uma oração, e eu queria pedir licença para que vocês ficassem de pé junto comigo, para nós encerrarmos esse momento tão sublime, que o Senhor nos permite de adorarmos a Ele. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Senhor, como precisamos e necessitamos dessa sabedoria tão profunda da Tua Palavra, que nos completa, que nos enche. E neste findar de dia, Senhor, neste terceiro culto do domingo, ó Pai, eu quero apresentar cada um que nos ouve, ó Pai. Quero apresentar cada família que se encontra aqui, cada um que está desenvolvendo um trabalho, Senhor, na igreja local, e aqueles que estão recebendo, Senhor, da profusão do seu alimento, da Tua Palavra, ó Pai, para que possamos, Senhor, dar continuidade ainda no decorrer da noite, e na semana que se inicia, ó Pai, cheio da Tua verdade, cheio do poder da sabedoria, para exercermos a fé, a esperança e o amor, não somente para nós, mas para as nossas famílias, para os nossos vizinhos, para aqueles que precisam se achegar de forma poderosa diante da Tua presença. Pai, os campos estão branquinhos. Pai, eu fico imaginando Paulo na nossa época, o que ele diria. Levanta mesmo homens, mulheres, jovens, crianças, com toda essa tecnologia, com toda essa informação, para exercermos o nosso chamado de missionários, para levarmos o Teu Evangelho, ó Pai, segundo a Tua vontade, sobre cada vida, Senhor.
Senhor, eu apresento cada um que aqui está, aqueles que estão nos ouvindo, como cheiro suave às tuas narinas, para que o Senhor mesmo conduza, segundo a tua vontade, segundo a tua benécia, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Glórias a Deus. Quero convidar você Aleluia. a cantar essa canção. Senhor, e me conhece, quebra